Olá, crianças! Vamos aprender um pouco mais de gramática? Hoje nós vamos aprender sobre advérbio. Eu sou a professora Shirley Sampaio. Vamos lá? Compare esse diálogo. Duas pessoas estavam sentadas enquanto uma falou: "O ônibus chegou." E o outro disse: "O ônibus chegou ontem." O que você percebe de diferente nessas duas frases? Isso mesmo. Na segunda frase, acrescentou a palavra ontem. Uma palavra ontem acrescentou ao verbo chegou uma circunstância de tempo. Ontem é um advérbio. Vamos lá. O Marcos estava jogando, fez aquele golaço. Aí os amigos estavam comentando: "Marcos jogou bem." O outro disse: "Marcos jogou muito bem." Qual dos dois você acha que valorizou mais a jogada do Marcos? Isso mesmo, segundo o menino, não é? Então, por que ele valorizou? Com a palavra muito, ele intensificou o sentido do advérbio bem. Então, muito aqui é um advérbio. Duas mulheres estavam conversando sobre uma criança. "A criança é linda." A outra disse: "A criança é muito linda." Qual das duas você acha que valorizou mais a beleza da criança, o adjetivo linda? Isso mesmo, a segunda mulher. Com a palavra muito, ela intensificou a qualidade do adjetivo linda. A palavra muito nessa frase é um advérbio. Vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre isso? Vamos aprender. Mas afinal, o que são advérbios? Quando modifica um verbo, o advérbio pode acrescentar várias ideias. Que ideias são essas? A ideia de tempo. Ela chegou tarde. Tarde é um advérbio de tempo. É a ideia que deu ao verbo chegou. Pode ter uma ideia de lugar. Ele mora aqui. O verbo é mora. Aqui é o lugar onde ele mora. A ideia de modo. Eles agiram mal. Olha o verbo, agiram como? Mal. Foi o modo como eles agiram. Pode ter a ideia de negação. Ela não saiu de casa. Então, eu estou negando que ela saiu de casa. É isso? Negando, não sair. Estou negando o verbo. A ideia de dúvida. Talvez ele volte. O verbo aqui é voltar. Então, ele está dando uma ideia de que talvez volte. Então, está dando a ideia ao verbo de dúvida. Mas não vamos transformar isso no quebra-cabeça, não, tá bom? Vamos lá? Vamos ver algumas observações. Os advérbios que se relacionam ao verbo são palavras que expressam circunstância do processo verbal, podendo assim ser classificados como determinantes. Por exemplo, ninguém manda aqui. Está determinando que ninguém manda onde? Aqui. Então, mandar é o verbo nesta frase. E aqui é o advérbio de lugar que está determinante deste verbo. Quando modifica um adjetivo, o advérbio acrescenta intensidade. Por exemplo, o filme era muito bom. Se eu dissesse assim, o filme era bom, eu estou afirmando, mas com a palavra muito, eu dei uma intensidade a esse filme. Então, ele era muito bom. Então, tem uma qualidade maior ao adjetivo bom. Porém, na linguagem jornalística e publicitária atuais, tem sido frequente também utilizar os advérbios associados a substantivos.
Por exemplo, isso é simplesmente futebol, disse o jogador. Nessa frase daqui, o advérbio está associado ao substantivo futebol. Já na outra frase, orgulhosamente Brasil, é o que diz a nova campanha publicitária ufanista. Então, orgulhosamente é o advérbio que está associado ao substantivo Brasil. Mas vamos ver realmente as classificações dos advérbios? Vamos lá? Você conhece como os advérbios são classificados? Vamos aprender. Existe advérbio de lugar, que são as palavras que indicam uma localização, né? Os mais comuns utilizados são esses: aqui, ali, lá, atrás, perto, longe, dentro, fora. Existem outros, mas quando você vê essas palavras, você vai logo identificar que é um advérbio de lugar. Vamos a alguns exemplos. Meu amigo mora longe. Meu amigo mora onde? Longe. Então, está dando uma ideia de lugar. Você pode vir aqui? Pode vir onde? Aqui é o lugar. O lugar fica onde? Atrás dessa casa. Então, atrás é o advérbio de lugar. Sempre que você quiser identificar o advérbio de lugar, basta você fazer uma pergunta ao verbo onde. Onde mora? Longe. Onde pode vir? Aqui. Onde fica o lugar? Atrás dessa casa. Já no advérbio de tempo, são as palavras que expressam tempo ou período. Os advérbios de tempo mais comuns são hoje, amanhã, ontem, sempre, nunca, antes, depois, cedo, tarde. Esses são alguns advérbios de tempo. Vamos a alguns exemplos. Eu cheguei depois. Então, depois é o tempo em que eu cheguei. Cheguei é o verbo. Nós fomos ontem. Nós fomos quando? Ontem. Então, o evento acabará cedo. O evento acabará quando? Cedo. Então, para você identificar os advérbios de tempo, faça a pergunta quando ao verbo que você identifica logo o advérbio de tempo. Quando cheguei? Depois. Quando acabará? Cedo. Quando fomos? Ontem. Advérbios de modo são as palavras que ajudam a entender o modo, ou seja, a maneira como alguma ação ocorreu ou como ocorrem algumas características, que são alguns adjetivos. Os advérbios de modo mais utilizados são esses: bem, mal, melhor, pior, vagarosamente, rapidamente, entre outros. Também é possível transformar muitos adjetivos em advérbio de modo, acrescentando o sufixo mente ao final da palavra. Então, vamos aos exemplos. Você acabou rapidamente. Observe que rapidamente é o modo em que acabou. E o adjetivo rápido ficou o quê? Transformado em advérbio porque acrescentou o sufixo mente. Tudo ficará melhor. Como ficará? Melhor. Né? Então, melhor é um advérbio de modo. Vocês escrevem perfeitamente. Vocês escrevem como? Perfeitamente. Então, perfeitamente é o modo como eles escrevem. Suas tarefas eram bem completas. Qual é o verbo? Eram. Eram como? Bem completas. Ele era naturalmente cacheado. Ela era naturalmente cacheada. Era como? Naturalmente cacheada. Então, quando você usa a pergunta como ao verbo, você encontra o advérbio. O verbo aqui acabou. Como? Rapidamente. Entendeu? Advérbios de intensidade.
São as palavras que ajudam a entender o quão intensa é a ação do verbo ou da característica do adjetivo. Os advérbios de intensidade mais comuns são esses: muito, pouco, demais, bastante, mais, menos. Existem outros. Você quer mais suco? Está dando uma intensidade ao querer. Façam menos barulho. Está dando uma intensidade menor do fazer. Ela está meio cansada. Está dando uma intensidade de como ela está. Meio cansada. Nós éramos bastante quietos. Esse bastante aqui está dando uma intensidade a como nós éramos. Corríamos muito rapidamente. Muito é advérbio de intensidade. Advérbio de afirmação são as palavras que complementam ou que reforçam o sentido da afirmação. Os advérbios de afirmação mais comuns são sim, certamente, realmente, entre outros. O jurado criticou positivamente nosso trabalho. Então, positivamente é um advérbio de afirmação. Eu certamente tirarei férias em breve. Certamente é advérbio de afirmação. Estou dando a certeza de que tirarei férias. Agora, os advérbios de negação já diz aí, é o contrário da afirmação, não é isso? São aquelas palavras que complementam ou que reforçam o sentido de negação. Os advérbios de negação mais utilizados são esses: não, nunca, jamais. Existem outros, tá? Olha o exemplo aqui. Não fizeram questão da nossa presença. Então, eu estou negando que eles fizeram questão da nossa presença. Ele nunca faria isso comigo. Estou negando, ele nunca faria isso comigo. Cláudio jamais faria uma coisa assim. Jamais, eu estou negando que Cláudio faria isso. Entendeu? Advérbio de dúvida. São aquelas palavras que dão a ideia de dúvida. Os advérbios mais usados são esses: talvez, provavelmente, eventualmente, quiçá, porventura, né? São alguns advérbios de dúvida que eu trouxe aqui para você. Provavelmente sairemos ao anoitecer. Eu não estou dando certeza, né? Então estou deixando uma dúvida. Será que vou sair? Talvez essa não seja a melhor escolha. Então não estou dando certeza de que seja a melhor escolha. Os advérbios constituem, então, o quê? Uma classe gramatical cuja função consiste em modificar, ou seja, em adicionar sentido a verbos, a adjetivos e até mesmo a outros advérbios. Às vezes, um advérbio pode se referir a uma oração inteira. Nessa situação, normalmente transmitem a avaliação de quem fala ou escreve sobre o conteúdo da oração. Por exemplo, as providências tomadas foram infrutíferas, lamentavelmente. Então, a oração aqui, as providências tomadas foram infrutíferas, foi acrescentada um outro sentido com a palavra lamentavelmente. Locuções adverbiais. As locuções adverbiais seguem exatamente a mesma lógica dos advérbios, porém, elas chamam-se locuções adverbiais porque são duas ou mais palavras juntas para passarem as ideias que vimos anteriormente dos advérbios, além de outros sentidos. Então, são locuções adverbiais de lugar: ao redor, por perto, em cima, por ali, à esquerda, entre outros. Observe aqui que foram utilizadas duas palavras para representar o advérbio. Então, é uma locução adverbial de lugar. Locuções adverbiais de tempo: logo mais, em breve, de manhã, mais tarde, para sempre, nunca mais, entre outros. Então, foram utilizadas também duas palavras. Então, é uma locução adverbial.
Não é apenas um advérbio, é uma locução adverbial. De modo, locuções adverbiais de modo. Bem devagar, ao contrário, em detalhes, existem outros. De intensidade, em excesso, de todo, muito menos, bem maior. Locuções adverbiais de afirmação, com certeza, de fato, sem dúvidas, entre outras. Locuções adverbiais de negação, de jeito nenhum. Observe aqui, ó, foram utilizadas 3 palavras para eu negar alguma coisa. Então, é uma locução adverbial. Ela pode ser com 2 ou 3 ou mais palavras. Olha, de maneira nenhuma. Utilizei também 3 palavras para negar. Existem outras locuções adverbiais. De dúvida, quem sabe? 2 palavras aqui eu utilizei para levantar uma dúvida. Então, é uma locução adverbial. Vamos ver agora a diferença entre advérbios e adjetivos? Para não confundir advérbio com adjetivo, lembre-se, o advérbio complementa o sentido do verbo. Está dizendo advérbio, verbo. E o adjetivo também pode ser um advérbio. Então, para não confundir advérbio com adjetivo, lembre-se, o advérbio complementa o sentido do verbo, do adjetivo e até mesmo de outro advérbio. Enquanto um adjetivo complementa o sentido do substantivo, do nome, lembra? Você é delicado. Na verdade, era para estar destacado aqui a palavra delicado. É um verbo, tá bom? Então, delicado é uma característica do sujeito, portanto, delicado é adjetivo, não é advérbio. Você age delicadamente. Age é o verbo. Delicadamente é a forma como você age. Delicadamente é a maneira como o sujeito age, portanto, ele é advérbio de modo. Vamos agora a alguns exercícios. Leia as frases abaixo e assinale a alternativa que classifica corretamente o advérbio destacado. Situação A. Eu nunca mais falei com ele. Nunca mais é uma locução adverbial de intensidade? Letra B. Vocês foram até lá. Lá é um advérbio de modo? Letra C. Nós queríamos mais informações. Mais é advérbio de modo? Letra D. Não se afaste, fique por aqui. Por aqui é uma locução adverbial de lugar? Qual desses está correto? A classificação do advérbio. Assinale aí. Muito bem, acertou quem respondeu a letra D. Por aqui é uma locução adverbial de lugar. A alternativa A não está certo porque nunca mais é uma locução adverbial de tempo. E aqui está dizendo que é de intensidade. A letra B não está certo porque a palavra lá é um advérbio de lugar e não de tempo. A letra C não está certo porque mais é um advérbio de intensidade e não é um advérbio de modo, ok? Espero que você tenha entendido. Até a próxima aula. Aliás, não, tem o segundo, né? Desculpa. Qual das alternativas abaixo apresenta advérbio destacado? Letra A. Você é uma pessoa muito boa. Letra B. Precisamos chegar bem cedo. Letra C. Eles foram felizes nesse lugar. Letra D. Você sempre foi tão negativo. Qual desses daqui é realmente o advérbio? Boa, bem, felizes ou negativo? Muito bem! A letra B, precisamos chegar bem cedo. Bem complementa o sentido do verbo chegar. Então, bem é um advérbio de modo, chegar bem. Vamos ver as outras alternativas.
Elas são adjetivos. Boa, feliz e negativo são adjetivos, ou seja, definem a característica do sujeito. Vamos ver. Na letra A, você é uma pessoa muito boa. Boa está definindo a pessoa. Felizes. Eles foram felizes nesse lugar. Quem? Eles. Então, quem é uma pessoa, então complementa ele. Você sempre foi tão negativo. Negativo corresponde a você. Então, não complementa o verbo, ok? Agora sim, até a próxima aula. Beijo grande. Vejam as fontes de onde eu pesquisei para vocês esta aula. Abraço, até a próxima aula.